Vamos falar agora de economia. Nós tivemos hoje a divulgação do balanço das contas externas do Brasil, todas as relações do Brasil com o exterior, né, do ponto de vista financeiro, e o Brasil teve um superávit em conta corrente de 1,473 bilhões de dólares em outubro. O resultado ficou acima do esperado pelo Banco Central, que contava com 1,2 bilhão, né? Agora tem um problema aí em relação ao investimento direto estrangeiro, tem questão de investimento também em mercado financeiro, e nós vamos falar sobre isso com o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Roberto Padovani, boa tarde. Oi, Denise, tudo bem? Bem, Padovani, as contas externas do país seguem positivas, aí a balança comercial tem colaborado muito para isso, por circunstâncias muito específicas, talvez até relacionadas à pandemia. A Bolsa de Valores também voltou a atrair, numa outra frente, né? Bolsa de Valores em novembro voltou a atrair capital externo, mas o Brasil está difícil de atrair de fato, né? Novembro foi meio que uma exceção, até chamou a atenção de o Brasil voltar a atrair capital externo. Nós tivemos uma queda importante do investimento direto estrangeiro, que vai ficar abaixo do esperado. Eu queria a sua avaliação. De fato, Denise, você foi direto ao ponto. A crise está fazendo com que a gente tenha um ajuste nas contas externas. Depois da recessão de 2015, a partir ali da volta do crescimento de 2017, 18, 19, o déficit em conta corrente subiu, a gente chegou quase a 3,2% do PIB. Havia uma certa apreensão com o nível de déficit em conta corrente, mas com a pandemia a atividade desacelerou, as importações caíram, a gente teve um salto nas exportações, como você falou, o balanço comercial teve um ótimo desempenho e está fazendo com que a gente tenha um déficit muito pequeno, na casa aí de 0,5% nesse ano. Então teve um ajuste em contas externas, nas contas correntes. Agora, o desafio do Brasil é voltar a atrair os fluxos internacionais, como você falou. A gente, desde agosto de 2019, paradoxalmente, logo depois que a gente aprovou a reforma da Previdência, os capitais começaram a sair de maneira incomum no Brasil. A gente perdeu quase 60 bilhões de dólares. E pela primeira vez, agora em novembro, coincidentemente, depois das eleições dos Estados Unidos, a gente voltou a atrair fluxos financeiros. No final da semana passada, os dados foram negativos. Hoje foi divulgado também dados de fluxo cambial. Mas há uma expectativa de que, com o novo cenário político nos Estados Unidos, haja uma redução da volatilidade geopolítica global. E dada a liquidez que a gente vê nos mercados internacionais, as economias emergentes podem ser beneficiadas, é o caso do Brasil. Então, existe uma expectativa aí no mercado financeiro de como ler essa volta dos fluxos em novembro. Será que é alguma coisa que veio para ficar ou não? Mas certamente, Denise, esse é um gargalo que a gente tem no último ano. E chama atenção até o movimento mais positivo do mercado brasileiro, a nossa bolsa, por exemplo, passando à frente de várias outras bolsas em economias que são observadas com menos cautela como a economia brasileira. E hoje, particularmente, nós estamos num dia positivo em que o dólar cai 1,2%, a cotação de venda do comercial em R$ 5,31 e bolsa de valores em alta de 0,48% agora, não é? E a bolsa que vem conseguindo entrar nesse embalo positivo do exterior, não é? É interessante, Denise, porque ao longo da minha carreira eu costumei ver a Bolsa brasileira sempre reagindo aos fluxos globais. Quando entra recursos dos investidores estrangeiros, a Bolsa sobe, quando sai, a Bolsa cai. Uma novidade que a gente viu aí no último ano é que a Bolsa brasileira está subindo independentemente do investidor estrangeiro. E a história por trás é que você tem taxas de juros muito baixas no Brasil, historicamente baixas, a taxa básica está rodando 2%, como a gente nunca tinha visto isso antes. E aí o investidor local, o varejo, eu diria que começou a aplicar no mercado acionário. Então, a gente está vendo a Bolsa com ótimo desempenho por conta do pequeno investidor local. Agora, aquelas variáveis que dependem mais de ingresso e saída de recursos, como o dólar, por exemplo, continua muito pressionado. Hoje a gente está tendo um bom dia, como você comentou, o dólar está rodando aí na casa de 5,30, mas qualquer coisa acima de R$5 o dólar é um exagero. Então a moeda brasileira está muito fragilizada pela ausência do investidor estrangeiro, ainda que a Bolsa fique animada com o investidor local. A maior cautela em relação ao mercado brasileiro, seja investimento de longo prazo, seja investimento de mercado, é a questão fiscal, né? Certamente, porque você tem hoje uma dúvida muito grande. O Brasil ele saiu rápido da crise, é verdade, mas é um custo muito elevado. Um dos legados negativos da pandemia, além do desemprego, é uma dívida pública enorme. A gente deu um salto de quase 20 pontos percentuais na dívida bruta. Saímos de 76, devemos ir para 94, 95. É um patamar muito elevado
que coloca em risco a economia brasileira. Quer dizer, se a gente tiver um outro choque externo, por algum motivo o Brasil não crescer, o governo vai arrecadar menos, portanto ele vai aumentar a dívida de um patamar já muito elevado, histórico na região. Basta olhar nosso vizinho argentino, um histórico ruim em termos de pagamento de dívida, portanto existe uma apreensão com relação à dinâmica de dívida. E o mercado financeiro olha isso a todo momento, e aí é preciso que haja notícias melhores do Congresso, notícias concretas. O discurso a gente acha que é um discurso bom, governo comprometido em manter as regras fiscais, fazer o possível para sobrar caixa e pagar a dívida. Agora, é preciso ações concretas, e a gente, nesse sentido, não está vendo nada. A gente tem um impasse total, né, estamos falando de uma forma até cansativa em relação a isso, que não se define o orçamento. Agora tem possibilidade, inclusive, de a LDO ser discutida diretamente no plenário, porque eles não conseguem formar aquela comissão mista de orçamento por impasses políticos. Então, são circunstâncias meio absurdas relacionadas à política que afetam a economia, né? Houve dois momentos, Denise. O primeiro ali depois de agosto, eu diria que agosto, setembro, outubro, havia muito desencontro do próprio governo em relação às regras fiscais. Mas o que eu acho que aconteceu nas últimas semanas é que todas as lideranças políticas no Congresso e no próprio Executivo têm dado mensagens muito boas, no sentido de que, olha, não podemos estender o programa de auxílio emergencial, não há recursos para isso, nós temos que respeitar o teto de gastos, o teto constitucional dos gastos, e, portanto, devemos continuar sendo responsáveis na gestão da política econômica para justamente gerar crescimento, arrecadarmos recursos e pagar a dívida. Então, o discurso pelo menos melhorou. Agora tem um segundo momento que tá bom, o discurso a gente entendeu que é bom, mas que medidas efetivamente serão adotadas? Será que teremos um Renda Cidadão, um Renda Brasil? O auxílio emergencial simplesmente acaba no final do ano? O teto será respeitado dentro do orçamento? A gente precisa ver, os analistas de mercado financeiro precisam ver medidas concretas que falem que sim, as regras serão observadas e não haverá extensão dos gastos públicos elevados para o ano que vem. Então, o discurso parece que deu uma arrumada, mas falta ainda a ação. Agora, em termos de fluxo de recursos para o mercado financeiro, especificamente Bolsa de Valores, tem toda uma combinação aí com o dólar que favorece o investidor e também ativos baratos, ações que ainda são consideradas baratas, sim, né? O dólar no Brasil andou muito durante a pandemia e fez com que todos os ativos em dólar no Brasil ficassem muito baratos. Ao mesmo tempo, o que aconteceu foi que, superadas as incertezas eleitorais lá nos Estados Unidos, todo mundo entendeu que você tem um ambiente econômico global de menor tensão, né? A gente vai ter uma administração Biden que supostamente vai gerar menos volatilidade, e aí se você tira a tensão geopolítica, tensão eleitoral nos Estados Unidos, o que sobra é muita liquidez internacional, retomada do crescimento econômico, apesar da segunda onda na Europa e nos Estados Unidos agora. Portanto, isso gerou muita confiança. Nesse ambiente de crescimento global com liquidez, os mercados emergentes são favorecidos e aí houve uma volta dos fluxos para esses países. O Brasil se beneficiou, essa é a história de novembro. A dúvida é saber se isso continua de fato, mas pelo menos é uma primeira boa notícia que a gente não tinha há um ano e meio. Se a gente não der nenhum susto no investidor estrangeiro, o fluxo pode permanecer, é isso? A gente tem que tratar bem as pessoas, né, Denise? Então temos que ser responsáveis na gestão fiscal, porque a gestão fiscal hoje, controle de despesas, é fundamental para que as pessoas entendam que vai sobrar caixa, o governo vai estabilizar a sua dívida. Se o governo estabiliza a sua dívida, ele está dando sinal de que tem vontade política e competência técnica para não dar nenhum calote na dívida pública. Se não tem calote, como aconteceu na Argentina agora em maio, então o dólar pode voltar para os seus fundamentos abaixo de 5, a inflação fica menos pressionada, porque o custo das empresas cai, o Banco Central pode manter os juros baratos e isso retoma o crescimento econômico em 21. Portanto, tudo depende, Denise, do ponto de vista econômico, da decisão que a gente vai ter nas próximas semanas no Congresso em relação ao comportamento das despesas públicas em 2021. Ou seja, o orçamento público passou a ser fundamental para os mercados financeiros. Perfeito, ouvimos o Roberto Padovani, que é economista-chefe do Banco BV. Padovani, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado pela oportunidade, Denise.